Oi, gente, bom dia. Meu nome é Marie Declercq, eu sou jornalista do Tab UOL e escrevo principalmente sobre comportamento e sexualidade. E eu estou muito feliz aqui de estar hoje no Sex Summit para mediar essa mesa virtual com pessoas muito legais, muito interessantes, sobre o futuro dos sex toys, que eu acho que é um assunto que acho que é o melhor exemplo da gente conseguir entender como que o mercado, como a sexualidade acho que evoluiu nos últimos 10 anos, como ele mudou muitos paradigmas, e também a gente conseguir entender como a sexualidade também ela é muito vinculada, eu acho que é o avanço da tecnologia. Enfim, é uma coisa de muito meu interesse. E eu queria pedir primeiro para as convidadas se apresentassem, falassem um pouco o que elas fazem, e aí a gente vai para as perguntas. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Tranquilo. Porque Quem se quer alguém quiser começar? comentar, pode ser, eu vou pela ordem que está na minha tela, tá? Pode ser a Lídia. Tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia, prazer, super feliz em estar participando aqui desse evento. Eu sou especialista em tecnologia e inovação, trabalho nessa área já há alguns anos no mundo corporativo, e no ano passado eu comecei uma iniciativa chamada Tech for Sex, que hoje ela é uma plataforma que tem como propósito compartilhar como essas novas tecnologias ela vem impactando na nossa intimidade, nos nossos relacionamentos, e também fomentar esse ecossistema de sex tech, né, que são hoje empresas que trabalham para a melhoria da sexualidade aqui no Brasil. Se quiser Stephanie também. Aí depois pode ser a Rita e a gente continua. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Obrigada também por participar desse evento. Estou muito feliz de poder expor um pouquinho do meu conhecimento aí para vocês. Eu sou da empresa Indy Cosméticos. A gente produz cosméticos sensuais, brinquedos, sex toys, tudo que tem aí no mercado de entretenimento. Então, a gente busca trazer o prazer sexual para homens e mulheres em todo o Brasil e também na Europa, que a gente tem nossa linha lá. E acho que hoje vou colocar um pouquinho dessa experiência do que vem mudando, principalmente nesse ano de pandemia, todas as mudanças que ocorreram na empresa, nas relações e no autoconhecimento. Então, acho que vai ser uma conversa muito enriquecedora. Oi, gente, eu sou a Rita, muito feliz de estar aqui com todas vocês. Bom, eu entrei nessa de estudar a sexualidade, até porque era uma coisa que era um mundo desconhecido para mim. E aí eu comecei com um grupo no Facebook que chama Tecnoporn, e a partir disso eu fui conhecendo muitas pessoas desse universo. E como eu trabalho com tecnologias digitais há bastante tempo, eu acabei desenvolvendo alguns sex toys e ajudando também outras pessoas a desenvolverem. Então, vou contar um pouquinho dessa experiência aqui para vocês. Obrigada pela apresentação, gente. Eu só vou avisar uma coisinha para quem está assistindo. Esse papo que a gente está fazendo é gravado. Então, para quem tiver dúvidas, pode perguntar aqui nos comentários, que depois a Mayumi Sato ela vai fazer uma live e ela vai colher todas essas perguntas e ela vai responder, só para avisar quem está assistindo. E, bom, acho que eu vou começar por uma pergunta mais geral, assim, que é muito do meu interesse e que eu acho que reflete também o que vai acontecer daqui para frente também, porque quando eu vi a primeira vez falar de um sextoy na minha vida, era o que restrito ao quê? É um dildo de formato de pênis empoeirado, bem esquisito, lá numa sex shop que você entra e dá risada e vai embora, né? E eu acho que isso mudou tanto porque todo mundo, assim, toda mulher que eu conheço, pelo menos, até homens, eles têm... Então, hoje em dia é muito mais acessível, tem agora um sextoy em casa, ou pelo menos penso em comprar. Eu acho que talvez o mercado também dos sex toys passou a pensar no sexo, no prazer, na busca pelo prazer, além do sexo heterossexual, além do prazer pela penetração. E também passou também a incluir também outras demandas, tipo, com pessoas com deficiência, por exemplo, tem lésbicas, todo tipo, né, de prazer, na busca do prazer. E eu queria saber o que isso reflete, essa inclusão, reflete no mercado, e se isso vai ser uma tendência que vai continuar no futuro, assim, obrigatoriamente vai ter que continuar isso, né, para o mercado continuar crescendo. Posso falar?
Então, eu acredito que o mercado ele mudou demais. Antigamente, você tinha basicamente dois tipos de produto. Você tinha um produto que ele era extremamente caro e muito sofisticado e com poucas opções, como você disse, de modelos. E você tinha um produto que ele era muito barato, mas era um brinquedo que tinha uma vida útil muito curta. Então, o que acontecia? Infelizmente, no nosso país, a gente sabe que um salário mínimo não dá para comprar certos brinquedos que existiam no mercado. Um brinquedo, por exemplo, de algumas marcas custavam em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. E essas eram as marcas mais presentes aqui no Brasil antigamente. E aí também a gente passava por uma parte de brinquedos que eram muito baratos. Então, esse brinquedo, basicamente, você comprava ele numa semana, em outra semana ele já estava praticamente quebrado. Então você tinha uma discrepância muito grande. Você tinha que ou comprar algo muito caro ou algo muito barato que não tivesse qualidade. Então eu acredito que agora a gente tenha linhas que sejam esse meio termo. E aí as pessoas conseguem comprar. E o mais bacana que eu sinto é que agora tem muitos formatos, então não precisa ser um pênis com formato fálico. Acho que isso já está até um pouco no passado. Agora você vê vibradores em formato de sorvete, em formato de cogumelo. Então é uma coisa que não agride tanto aos olhos e não tem a necessidade de ter um formato fálico mais. Acho que o prazer vai muito além do pênis, né? A gente conhecer ali a nossa parte íntima com um bullet, que às vezes é muito mais estimulante do que a penetração em si. Então, eu acho muito bacana ver essa mudança e ver que agora as pessoas realmente têm um poder aquisitivo de comprar um brinquedo bom, com qualidade, que não vai quebrar daqui uma semana, por um preço justo. Bom. Acho que outra coisa que... desculpa, Lídia. Não, Rita, vai. Pode ir. Não, na verdade, o que eu ia dizer é que eu acho que a gente está vivendo uma nova revolução sexual, né? Que sem dúvida ela é muito mais inclusiva, muito mais diversa, né? Eu acho que pela primeira vez aí nos últimos anos a gente está levando em consideração um público que teve as suas necessidades sexuais por muito tempo deixadas de lado. Então não tem como a gente falar de futuro, né, dos brinquedos sem levar isso em consideração. Então a gente começa sim a ver uma nova leva, né, de brinquedos que essa questão do formato em si que a gente está acostumado, que a Stephanie acabou de falar, ela deixa de ser relevante, porque hoje em dia a gente pode ter brinquedos aí que são, né, de gênero neutros, né, brinquedos que tentam de alguma maneira facilitar, por exemplo, que pessoas, né, enfim, mais velhas, né, pessoas que já estão ali na fase, né, mais idosas, elas também possam usufruir disso aí. Pessoas com deficiências também tenham direito e acesso, né, a dispositivos que eventualmente, por exemplo, não precisem utilizar as mãos. Então, para poder, né, enfim, experimentarem esses dispositivos. Então, sem dúvida, eu acho que quando a gente fala de futuro, né, cada vez mais a gente vai sim tentar abraçar, né, essa população, né, e fazer a tecnologia atuar a favor disso, né? Então, é uma mudança. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa em inclusão, não só a inclusão relacionada aos brinquedos, mas também a inclusão de pessoas que estão desenvolvendo, né? Antes a gente tinha muito o universo masculino, os homens desenvolvendo, por mais que os objetos fossem, na sua grande maioria, feitos para mulheres, não eram feitos por mulheres. Então agora a gente tem mais mulheres desenvolvendo também, mais mulheres trans, inclusive, desenvolvendo. Essa coisa da inclusão também é muito legal, porque muitas vezes um brinquedo que é desenvolvido para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência não podem ser usados por pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo os brinquedos que são usados e que podem ser usados por pessoas com deficiência, eles podem ser usados por outras pessoas. Então isso também é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente acaba incluindo outros públicos e também agregando outras formas de sentir prazer. Acho que, como a Lídia falou, né, dessa revolução sexual, ela também está muito atrelada ao desenvolvimento de novas tecnologias para novas formas de prazer. Eu acho que outra parte que também é muito interessante são os acessórios, né? Esses objetos, eles não são mais aquela coisa que você deixa dentro da gaveta, escondido. Além da parte do design, né, ser muito bonito, são coisas que você pode deixar, por exemplo, na sua sala e não vai ser uma coisa que antes poderia ser agressiva. Esses acessórios, eles passaram a fazer mais parte do nosso dia a dia também,
né? Então, fica muito mais fácil, mais simples, né? São coisas que elas fazem parte, né, da nossa rotina mesmo, de vida, né? De saúde, de bem-estar. Então, coisas que a gente pode carregar na bolsa, acessórios mesmos, que são muito bonitos. Então, acho que tudo isso também ajuda bastante, né? Só um ponto, né, Rita, complementando aí que você falou, eu acho que esse novo desenvolvimento aí desses brinquedos sexuais, cada vez mais eles contam com a cocriação e a coparticipação das usuárias, né? Então a gente vê esse movimento realmente das empresas ali tentando investigar o que é que faz mais sentido, né? O que é que agrega mais valor, onde, né, hoje existem as oportunidades, diferente realmente do passado, que era algo feito muito mais dentro, né, das empresas. Eu acho que agora as empresas elas estão querendo escutar realmente, né, o que é que esse público ele está buscando. Então, acho que isso é um ponto que contribui realmente para uma experiência diferenciada aí. E uma diversidade tão grande de brinquedos que a gente tem visto, né? Nossa, totalmente. Se a gente pegar, né, o mercado lá atrás e agora, o que a gente vê de diversidade em questão de tudo, até dos acessórios, realmente é algo que mudou muito. E o formato, as cores, acho que antes era só o rosa e o roxo. Agora você chega num lugar, tem um amarelo diferente, um azul Tiffany, um verde. Então isso é muito bacana também, que mudou desse do preto, vermelho não, desculpa, o rosa e o roxo. Então, acho que mudou um pouquinho isso também. E essa coisa que vocês falaram da inclusão, assim, das usuárias, isso é muito legal, porque até pensando em do it yourself, tem muita gente desenvolvendo também, né, os brinquedos para o seu próprio prazer. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre me estimulou bastante, eu sempre gostei muito de ensinar também as pessoas a descobrirem o próprio prazer, né, não só comprar o objeto pronto, mas tentar entender, né, em que região do corpo que pode ser mais estimulante. Então, tem muita gente também desenvolvendo para si mesmo, né, então isso é muito legal, né, a inclusão ela acontece de várias formas. E essa nova leva, né, de principalmente empreendedoras, né, dentro desse espaço de bem-estar sexual, eu acho que um dos principais motivadores, né, de elas terem entrado é justamente porque elas estão buscando, né, desenvolver brinquedos para partiram da sua necessidade sexual, né, de algo que faltava ou seja em termos de acessibilidade que elas não conseguiam encontrar porque o custo, né, não era, enfim, não estava acessível, né, ou pelo formato, e tudo isso motivou, né, para que elas desenvolvessem realmente ali, né, os seus próprios brinquedos e passassem a comercializar. Então, acho que isso também é um ponto importante, porque no final todo mundo, eu acho que pode, né, fazer esse movimento, né? Então, se tem alguma coisa que te incomoda, que você gostaria que fosse diferente, tá aí cheio de exemplos no mercado de pessoas que passaram realmente a empreender porque viram aí uma oportunidade de desenvolver algo que fizesse sentido para ela. Vocês mencionaram muito essa questão dos consumidores serem muito mais presentes, né? Pelo menos na hora de pensar e produzir. Vocês imaginam que isso vai ser uma coisa que vai continuar? Assim, vocês pelo menos tentam manter um contato direto com quem está interessado em consumir? Vocês escutam o que as pessoas falam? Vocês colhem essas informações? Como é que se dá esse intercâmbio, mais ou menos, com os consumidores? Eu acredito que agora o pós-venda é muito mais importante do que a venda em si. Eu acredito que o pós-venda é aquilo que fideliza o cliente, é aquilo que vai fazer com que você aprenda o que você pode melhorar na sua empresa, o que você pode trazer de diferente. Então, você escutar o seu cliente é muito importante. Então, a Int, pelo menos, a gente deixa um canal muito aberto com o cliente, seja ele para dar um elogio, mas também eu quero escutar as críticas, porque eu acho que as críticas que vão me fazer crescer também e melhorar a experiência dele quanto usuário. Então, escutar essas pessoas é muito importante para a gente gosta muito de abrir um questionário, às vezes, para entender o que a pessoa gostaria que a Int trouxesse de diferente, seja em questão de sabor para cosmético ou em questão de acessórios, masturbadores, vibradores. Então, eu acho que essa comunicação ela é essencial para a gente ser mais certeiro, né, e entender melhor o que o nosso mercado quer, e também para melhorar esse relacionamento do cliente, ele poder falar para a gente qual que é a necessidade, porque eu enxergava que muitas empresas simplesmente só lançavam, e lançavam aquilo que vinha da cabeça delas, entendeu? A experiência do usuário ficava para um segundo momento, ou quando era uma reclamação muito grande, ou quando era algo que era muito pertinente.
mas acredito que agora a maioria das empresas já tem um acesso muito mais fácil do consumidor com elas, justamente porque perceberam que não adianta ficar trazendo trilhões de coisas. Às vezes vale a pena você trazer coisas que são certeiras, que o cliente mesmo te indicou. Acho que muitos produtos, muitos sex toys a gente trouxe por conta de clientes que deram essa abertura, falou, não, eu quero isso, eu quero aquilo, ou traz essa cor. Então é muito bacana a gente abrir esse canal, e eu acho que isso só tende a crescer, porque acho que empresas que não escutam o cliente vão ficando para trás. As que escutam realmente estão alavancando, estão sendo mais certeiras no que elas estão fazendo. Eu acho que uma característica dessas empresas, né, que estão surgindo agora é justamente essa formação de comunidade. Né? Acho que muito mais do que vender o produto em si, elas realmente estão preocupadas em continuar essa conversa, né, com as suas consumidoras. Então, você começa a ver um papel muito forte, né, dessas marcas, né, por exemplo, nas redes sociais, né, ensinando, né, sobre sexualidade, não só focando nas características do produto ali especificamente. Então, acho que aqui no Brasil, né, algumas histórias, né, que eu já ouvi aqui de marcas recentes também, por exemplo, a Stephanie falou aqui da Inti, mas tanto Lilith, né, que é uma marca de vibradores de bullet que a gente tem, como a Fio, né, elas já contaram da experiência delas realmente de painéis que elas já fizeram e continuam fazendo para escutar as suas consumidoras, e o próprio perfil também dessas marcas está sempre ali interagindo, né, nas redes sociais. Lá fora tem um caso que eu acho muito legal também, que é da Dame, que eles criaram uma espécie de um laboratório mesmo, né? E aí as usuárias elas vão lá, se inscrevem, e aí quando eles querem testar um novo produto, a depender, né, do perfil dessa usuária, a usuária ela vai participar daquela rodada, ela vai receber aquele produto, vai responder, né, um questionário, enfim. Então eu acho que isso sim é uma tendência, né? E cada vez mais para que essas marcas elas cresçam, elas têm que crescer com essa comunidade junto, porque isso cria, né, uma empatia, né, com as consumidoras, isso cria uma proximidade, uma conexão, e ela passa realmente a enxergar a marca ali como, né, uma amiga, né, alguém que ela pode confiar, onde ela pode buscar informação realmente confiável. Acho que isso é bem importante, né? Porque amplia muito, né, o leque. Antes as marcas elas ficavam muito em cima do produto, e agora passar esse conhecimento, ter esse contato direto, entender que a diversidade do prazer é bastante grande. Então é muito importante ouvir essa parte não só da pesquisa antes de desenvolver, mas também todo o processo, né, do pós, né? Como que as pessoas estão recebendo aquele produto, e entender inclusive outras variações para aquele mesmo produto. Enfim, acho que tem uma diversidade muito grande, isso veio para ficar, a gente precisa sempre, né, ouvir os usuários, não tem como, né, voltar para o que era antes, né, de uma venda dura, de que, né, que não tinha nenhum tipo de interação, de troca e de conexão. Então é sempre muito importante, porque a gente vai desenvolvendo outras coisas, inclusive em cima dos mesmos objetos, a partir de todas as pessoas que estão usando e dando feedback. Então isso daí não sei, pelo menos para mim, assim, que eu acabo desenvolvendo, para mim é sempre essencial, assim, ouvir as pessoas, e muitas coisas acabam surgindo, né, nesse processo que antes a gente não tinha nem pensado. Justamente por isso, né, a diversidade das formas de sentir prazer é enorme, é infinita, e a gente muitas vezes fica restrito, principalmente quem está desenvolvendo, ao que a gente mesmo sente. Então é importante ouvir o outro e entender o que o outro está sentindo, e outras formas, né, de sentir a partir daquele mesmo objeto. Eu tenho uma pergunta agora um pouquinho mais focada em tecnologia em si, talvez a Rita goste de responder, porque eu lembro muito no ano passado, a Rita deu uma entrevista para um especial sobre futuro do sexo, que eu fiz com meu colega para o UOL, e a Rita falou muito do neurodildo, né? O que, se você quiser depois explicar depois mais ou menos o que é o neurodildo que você, enfim, desenvolveu e tal. E, enfim, a minha dúvida, na verdade, é o que eu mais me interesso é como se dá esse intercâmbio com tecnologia de ponta, né? Quando a gente, com inteligência artificial, até, enfim, essas coisas robóticas super reais, não que seja o que vocês estejam buscando, né? Mas esse intercâmbio com tecnologia de ponta, que a gente só, enfim, vê assim em feiras de tecnologia,
Por que ele acontece tanto no mercado de sex toys, na sexualidade no geral, e como é que se dá isso? Como é que vocês conseguem se comunicar com isso para, enfim, colocar nos produtos? Acho que o mercado, assim, a pornografia, a sexualidade, sempre teve muito na vanguarda, né, do uso de tecnologia. Isso é muito interessante. Se a gente for pensar Pornhub, quando a gente tinha aí o VR, eles foram um dos primeiros a utilizar esse tipo de tecnologia. Então, acho que esse, digamos, mercado da sexualidade, ele acaba sendo muito rápido na absorção, justamente porque é sempre necessárias novidades, né, diferentes, as pessoas estão sempre buscando isso. E, querendo ou não, a tecnologia ajuda bastante a gente a sentir outras formas de prazer, né? Eu acho que essa, para mim, é a parte essencial, assim, do porquê que tem tão fortemente essa conexão, né, desse mercado, enfim, da sexualidade como um todo e da tecnologia. Porque a gente fica muito restrito, né, muitas vezes na questão do corpo, pelo corpo, e a gente sabe que introduzindo outras formas de estimulação, não só né, a questão da vibração mecânica, mas mudanças de temperatura, alteração de pressão, enfim, outras formas de estimular, né, choques elétricos, a gente sabe que há uma infinidade de formas da gente estimular o nosso corpo, então é sempre interessante, né, esse intercâmbio da tecnologia com esse mercado. Como você falou, a gente tem aí a parte dos robôs sexuais, que seria meio que a última fronteira, que consegue congregar toda a parte de inteligência artificial, as peles sensíveis, né? Eu acho que um projeto que foi bastante importante, que eu e o Leonardo a gente desenvolveu, foi o Touch, que é exatamente uma pele sensível, que a gente também estava focado principalmente em prótese. A mesma coisa quando a gente fez o dildo capacitivo, o neurodildo, o Touch, a gente sempre estava focado na questão das próteses, e daí, por que não, né? A gente pensar nas órteses também. Então, esse intercâmbio é muito interessante justamente porque a gente acaba descobrindo novas formas de sentir prazer. E eu acho que também é importante ressaltar, né, que eu vejo cada vez mais uma convergência de tecnologias. Então, assim, não só a gente falar do vibrador em si, como a Rita colocou, da questão mecânica, mas a gente começa a incorporar, né, outras tecnologias ali à experiência. Então, assim, a gente passa a ver cada vez mais aí, por exemplo, né? Acho que durante a pandemia isso se tornou mais populares, né? Então, são os teledildonics, então vibradores ali, né, conectados, que você pode estar, né, num espaço físico, seu parceiro está em outro, e vocês se conectarem, que esse vibrador ele pode ser acionado ali por controle remoto. Então, tinha uma patente, eu acho que até o ano passado, que limitava um pouco o desenvolvimento, né, desse tipo de tecnologia. Essa patente caiu. Então, a gente vai ver cada vez mais uma proliferação, né, dessa interatividade, dessa conexão remota aí, que eu acho que facilita bastante, principalmente nesse momento que a gente está. Mas não só isso, né? Eu acho que tecnologia áptica, então a gente já começa a ver, né, esses vibradores aí que são conectados, que você consegue reproduzir o toque, né? Então, a depender do movimento que você faz, né, por exemplo, em um vibrador, a pessoa que está do outro lado, se ela está utilizando uma luva, né, masturbatória, você pode sentir, né? O homem, por exemplo, ele pode sentir aquele movimento ali na luva masturbatória. Então, você começa a ver, né? Então, você tem a tecnologia ali, né, o teledildonic, né, a conectividade, o Bluetooth, a gente começa a ver a tecnologia áptica, a gente começa a ver, né, por exemplo, você pode trazer a realidade, né, virtual, né, para dentro desse contexto também. Então, essas tecnologias hoje elas já podem ser conectadas com plataformas online ali. Isso a gente vê mais presente ainda na pornografia, mas já é uma possibilidade também. E tecnologias vestíveis, né, que também acho que complementam essa experiência. E quando a gente pensa um pouco mais no futuro, eu acho que tudo isso vai fazer parte, né? Então, a gente não vai estar necessariamente limitado, né, ao vibrador em si, mas outras coisas que a gente pode agregar aí para justamente despertar, né, eu acho que sensações em outras áreas do corpo, né? Então, não só na parte física em si ali, né, íntima, né, mas outros sentidos também. Então, é a visão, né, a audição, então tem os áudios eróticos aí que cada vez mais, né, estão se proliferando, né? Então, eu acho que é importante, assim, a gente levar isso em consideração, essa convergência aí que vai tornar, acho que, essa experiência cada vez mais próxima da realidade. Eu
acho que essa parte é mais das meninas, né, da Lídia e da Rita, mas o que eu posso dizer como experiência é que, assim, cada dia que a gente vai fazer um novo pedido, vai trazer um novo brinquedo ou algum acessório, a gente vê o quanto tem de brinquedo novo, o quanto aumentou o consumo desses brinquedos via aplicativo nessa pandemia. A gente tem alguns disponíveis e aumentou basicamente. Era um produto que não vendia muito porque as pessoas ainda não entendiam direito ou estava ali, era mais fácil nem conectar em nada, mas com essa pandemia, elas se viram num momento que elas precisavam utilizar esse tipo de acessório com o aplicativo e aumentou praticamente 37% a venda desses sex toys com o aplicativo. Então, eu acho muito bacana ver que o prazer não parou, né, nessa pandemia. Muitos casais aí que se viram à distância começaram a utilizar esse tipo de produto. Então, é muito bacana ver que isso está colaborando demais, ainda mais num cenário que a gente nunca imaginava, né? Então, foi muito bacana ver esse aumento na questão dos brinquedos com o aplicativo. Eu vou entrar no assunto da pandemia, porque, enfim, é impossível, né? A gente está aqui fazendo uma mesa de debate online. Mas até, Stephanie, eu acompanho muito o trabalho da Indy, o seu trabalho na Indy, e eu acho que tem uma questão, assim, tudo bem, a gente não está falando de tecnologia em si, mas é uma questão de vanguarda são os produtos de canabidiol, né? Que eu acho que representam, sim, o futuro, assim, também, porque está cada vez mais inserido também, sendo reconhecido como, enfim, como deveria ser, né, como algo bom, assim, para a saúde, de vários aspectos. Eu queria muito saber também, assim, se você acha que isso vai aumentar ainda mais e se você sofre estigmas também por investir num produto que ainda tem todo um preconceito por trás. Enfim, isso é o futuro também, né? Por isso que eu queria até perguntar. Com certeza. Então, para o pessoal que não sabe, a gente tem uma Indy na Europa e lá você pode fazer produtos à base de canabiol. Então é bem bacana porque você pode desenvolver várias coisas que tragam o prazer sexual e também desenvolvido à base de cannabis. O que acontece? Lá vende super bem esses produtos e é muito bacana você em farmácias, você encontra shampoo, condicionador, sabonete, tudo com o canabiol. Então é bem bacana. Então lá a gente desenvolveu 2 produtos, um lubrificante e um excitante que tem as funções de vibrar, de pulsar, e também tem essa parte do canabiol que ele fala que você fica mais relaxada, tem uma lubrificação melhor. Então, mulheres que sentem muita dor ou desconforto ali na relação sexual, a gente tem tido um feedback muito bom, que elas conseguiram ter a penetração, conseguiram se estimular sem sentir a dor. Então, aí que você começa a perceber os benefícios que tem essa parte da cannabis, e é muito triste ver que ainda no nosso país ele é muito engessado a isso. Lógico, agora saiu, né, uma preliminar que você pode vender para uso medicinal, né, a cannabis, mas infelizmente isso não mudou muito para o nosso setor. Para o nosso setor, isso não influenciou em nada. Acredito que ia ser um estouro aqui no Brasil. A gente já tem meio que a linha toda montada, a gente já tem o layout, já tem tudo pronto, porque a gente acredita que um dia isso vai sair. E assim, acho que as pessoas têm que abrir a cabeça e enxergar que não é, ai meu Deus, tem muita gente que pensa que vai passar esse produto e como diz muita gente, desculpa falar, mas que a Xana vai ficar chapada, entendeu? E coisas do gênero, e não tem nada a ver com isso, tá ligado totalmente ao prazer sexual, à lubrificação, a sentir menos dor, a você conseguir relaxar na hora do sexo ali por conta das propriedades que tem a cannabis. Então é bem bacana se a gente conseguisse trazer isso para o Brasil. Acredito que seja o futuro, mas que ainda vai demorar bastante para isso. E que lá fora já é tendência. Então, acredito que se a gente conseguisse abrir os olhos para isso, seria muito importante. Não só para o contexto de político, né, o político, mas também para o contexto do prazer. E você, aqui no Brasil, você tem muita coisa disponível, só que você não sabe a procedência, entendeu? Tem muitas pessoas que vendem esses produtos, mas como é que você vai confiar? Você não sabe onde foi feito, você não sabe se isso passa por um teste, ele não tem certificado na Anvisa. Então, é muito complicado você pegar um produto e aplicar na sua parte íntima que você não tem a mínima noção de onde veio. Então, é muito complicado. Eu acho que isso é ruim, porque pessoas vão ter experiências ruins,
por não saber a procedência, às vezes pegam uma infecção, alguma coisa por conta disso, e acaba tendo esse preconceito com o mercado. Então, eu acho muito ruim isso. É interessante porque acho que o que está acontecendo com os cosméticos íntimos é um pouco o que aconteceu com os sex toys, né? Antes a gente também tinha um pouco esse preconceito, até porque eles eram muito fálicos, etc. Mas agora, com toda essa parte, né? Acho que a medicina avançando, entendendo que todo mundo tem o sistema endocannabinoide, isso é super importante, né? Esses receptores, eles estão espalhados por todo o corpo, né? Desde a membrana do cérebro até nas nossas células espalhadas, né? Nos receptores da pele, principalmente. Então, eu acho que a medicina, ela está entendendo o quanto que é importante isso daí, né? O quanto que é importante para a estabilização do nosso corpo, né? Apesar do nosso corpo produzir, né, canabidiol é muito pouco, então a gente pode fazer a suplementação, né, por fitocannabinoide, a gente sabe disso. Então é importante a gente continuar, né, nesse processo, e com certeza isso vai acontecer, né, como a Stephanie falou, para toda a parte íntima, e o quanto que isso ajuda na questão de dor e até mesmo do prazer. Então, eu acho que o mesmo que aconteceu com o sex toys e todos os avanços junto com a tecnologia, eu acho que todas essas tecnologias cognitivas, a gente entendendo como que isso age no nosso cérebro, mas também no nosso corpo, que é isso que é importante, né? A gente fica achando que isso daí só acontece na cabeça e não. Né, fora toda a parte medicinal, né, de imunorregulação que a gente tem de todos os processos fisiológicos e cognitivos, isso é super importante. Então, eu acho que é o que está acontecendo agora nesse mercado aí dos cosméticos, é um pouco também o que aconteceu com os sex toys e a tecnologia e todos os avanços também de design e conhecimento que a gente vai adquirindo, né, conforme as pesquisas avançam. Acho que um ponto super importante que a Stephanie trouxe, né, essa questão, por exemplo, de certificação, né, da gente saber de onde esses produtos estão vindo, e isso não só para produtos à base de CBD. Acho que pelo fato hoje de não ser legalizado, torna ainda mais crítico, porque a gente não consegue fazer, né, esse rastreamento. Mas eu acho que isso vale para tudo, né? Quando a gente fala tanto de, né, vibradores e brinquedos sexuais, como também, né, a parte, digamos, de cosméticos. Se a gente parar para pensar, né, há talvez alguns anos atrás, isso era uma coisa vendida assim muito escondido, né? Então, assim, eu acho que hoje tem toda uma preocupação com a nossa saúde, realmente, com o nosso bem-estar, porque a gente cuida de tudo, né? A gente tem cuidado mais do que a gente ingere, do que a gente consome, a gente tem prestado atenção, né, na origem desses produtos, a gente quer coisas cada vez mais orgânicas, né, mais saudáveis. E aquilo que a gente vai, de alguma maneira, colocar em contato com a nossa parte mais íntima, né, é natural que a gente passe a se preocupar. Então, eu acho que isso foi uma coisa que mudou a partir do momento que comecei a estudar um pouco mais desse mercado, porque eu não tinha tanto essa consciência, não tinha parado para refletir, né, sobre isso. Então, às vezes, quando você vai e compra, por exemplo, um sex toy ali num site chinês, também, a gente sabe que às vezes até tem muitos que são produzidos lá, mas quando a gente compra, digamos, de uma forma sem saber, sem ter uma marca por trás, hoje a gente precisa ter a consciência que são produtos que não têm um Inmetro por trás, né, ou não tem uma Anvisa, e pelo menos a gente comprar de uma marca, isso eu acho que traz segurança, né, seja para produtos conectados, porque a gente sabe que pode ter, né, um vazamento, né, de dados, seja para produtos ali que envolvem uma composição, uma formulação química que pode dar uma alergia, né, enfim, tem algum ingrediente ali que às vezes não faz bem para a nossa saúde, e também para um brinquedo mecânico, né, que podem ter peças ali que eventualmente podem, né, se desmontar, materiais que sejam utilizados também que não sejam de qualidade. Então, eu acho que essa é uma consciência que a gente tem que trazer e falar cada vez mais sobre isso, porque eu acho que esse mercado ele está em evolução, né? E eu acho que isso valoriza também o trabalho dessas marcas que estão surgindo. Por que às vezes a gente tem um preço diferenciado? Né? Porque tem um estudo por trás, tem uma qualidade que tenta ser, né, cada vez mais garantida. Com certeza, acho que isso mudou demais, principalmente porque é uma luta diária. A Anvisa ela não tem uma regulação para o nosso mercado. Então, não existe uma regulamentação específica para o mercado sensual, de cosmético, brinquedo. Então, é muito difícil, por exemplo, quando você pega um cosmético. Muitos cosméticos vão estar escrito, por exemplo, gel para massagem. Mas como assim é gel para massagem se ele é um gel excitante?
Por quê? Porque a gente não pode escrever, porque a Anvisa não deixa. Então, essa parte da Anvisa ainda ela é muito atrasada para o nosso mercado. Ainda bem que agora as coisas estão mudando, a gente está conseguindo certificar os nossos produtos como correlato. O que significa isso? Significa que são produtos que eles têm um grau farmacêutico. Então, aí sim a gente pode escrever tudo no produto e aí assim a gente consegue mostrar para o mercado exatamente como usar, como passar, porque se a gente for só pela Anvisa, todos os nossos produtos são certificados na Anvisa, mas a gente não pode escrever certinho na embalagem o que cada um faz. Já quando é um correlato, a gente pode. Então, aí já está surgindo muita coisa aí para o bem-estar. Então, nossos lubrificantes à base de ácido hialurônico, que é uma coisa que antes não era utilizado. Então, esse cenário mudou muito também e acredito que um dia a Anvisa vai regulamentar, vai ter uma regulamentação somente para o nosso mercado e aí vai ser muito bom para passar uma informação mais completa para o cliente, sabe? Mas você levantou uma coisa interessante, Stephanie. A busca pela regulamentação é uma demanda do mercado? Assim, a Lídia também pode falar. É uma demanda do mercado de sex toys? É uma coisa que vocês buscam, que vocês gostariam que de fato acontecesse? A gente busca, porque o que me deixa muito triste é, por exemplo, se eu pegar um produto meu, vou até pegar aqui. Quando você pega um produto meu, na hora que você coloca o modo de usar, vai ser aplique na pele com a ponta dos dedos, massageando até desaparecer. Porque eu não posso pegar esse produto e escrever aplique na parte íntima 3 minutos antes do sexo. Por quê? Porque não existe uma regulamentação. Então, se a Anvisa realmente conseguisse regularizar, ter um segmento certinho para o nosso mercado, seria perfeito, porque eu não gosto de vender um produto que a pessoa não entenda o que vai fazer com ele. Por isso que a gente a gente tem muitos e-books, a gente tem muito material explicativo, porque eu preciso mandar isso junto para o cliente. Eu não posso simplesmente entregar um produto para ele que ele não sabe se ele vai usar no ânus, no pênis, na vagina. Então, por isso que a gente investe tanto nessas mídias para chegar a informação correta para o cliente. Então, eu acredito que essa regulamentação é essencial e vai tirar do mercado aquelas marcas que não trabalham com produtos certificados na Anvisa, que não passam por testes, que simplesmente colocam um produto no mercado que você não sabe a procedência, você não sabe a composição, você não sabe se a composição que está ali está certa. Você não sabe se isso eu poderia estar usando mesmo na parte íntima porque não tem teste ginecológico. Então, eu acredito que isso ia tirar muitas pessoas do mercado que realmente é um trabalho duvidoso, que você realmente não sabe de onde veio e não tem uma certificação. Todos os nossos produtos, quando você pegar ele, aqui embaixo vai ter uma parte escrito número de processo. O número de processo é onde está certificado o nosso produto na Anvisa. Então, aí, para pessoas que estão entrando agora no mercado, não sabe se o produto tem procedência de Anvisa, se ele é regulamentado, sempre olha se ele tem um número de processo, porque isso é obrigatório, está na embalagem. Tendo o número de processo, o produto está ok. Lembrando que isso não vale para os sex toys, tá, gente? Isso daí vale somente para cosmético. Então, é bom saber essa diferenciação, porque para sex toys ainda não tem uma regulamentação que vai inspecionar ou tudo mais esse brinquedo. Eu não, Rita, até acho que você pode comentar melhor, não sei como é que é na criação aqui no Brasil, como é que é esse passo a passo. Talvez aqui vocês passem por alguma regulamentação, mas para a gente que importa, eu não tenho nenhuma regulamentação. Tem a certificação do Inmetro, que é importante. Eu acho que o que está acontecendo com os cosméticos, como eu disse, né, foi o que aconteceu com sex toys. Antes se utilizava, por exemplo, qualquer tipo de silicone. Então, só o fato de ter sido obrigado a utilização de silicone cirúrgico, né, e ter toda a certificação, isso é super importante. Justamente pelo que a Lídia falou, né? A gente vai utilizar na parte íntima, isso pode desencadear uma série de alergias, fissuras, enfim, tem que ter bastante cuidado. Então, essa certificação ela é super importante. Eu acho que as coisas estão evoluindo, né? Assim como a Anvisa ela teve que se virar nos 30, né, com a questão da vacina, etc. Eu acho que isso vai fazer também mexer para que outras coisas que estavam estacionadas e que, né, se precisa de certificação, que seja dos probióticos e várias outras coisas que antes eram muito complicadas e agora o pessoal está começando a olhar com um pouco mais de cuidado. Então, isso é essencial, assim, realmente. O Inmetro ele já faz isso daí também com sex toys, então é importante.
Quer falar, Lídia? Eu posso ir para a próxima? Não, só que pelo que eu venho conversado aí também, né, com outras empresas, eu acho que essa é uma queixa geral, né? Eu acho que evoluir, né, nessa questão da legislação para que né, as empresas elas possam fazer os claims corretos, né, sobre aquilo que o produto ele pode de fato entregar, é super importante, seja na perspectiva do consumidor, seja na perspectiva do empresário também. Então, acho que é uma jornada, eu acho que com esse tema se popularizando, né, com mais empresas agora entrando e se profissionalizando também nesse mercado, eu acho que isso tende a acontecer aí, eu acredito, nos próximos meses, ano também. Acredito que se tivesse também uma união do mercado maior, as pessoas se veem muito como concorrentes, né? Claro, somos concorrentes, mas eu acho que se o mercado fosse um pouco mais unido, onde a gente realmente tivesse pessoas à frente que querem realmente fazer essa diferença no mercado, ficaria muito mais fácil. Mas infelizmente as pessoas se veem muito como concorrentes. Ai, não falo com aquela pessoa ou não falo com essa. E isso é uma besteira, porque eu acredito que quanto mais pessoas vendendo, mais pessoas vão estar conhecendo esses produtos e mais pessoas vão estar comprando. Então, querendo ou não, é um ciclo que vai aumentando aí. Então, eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, novas empresas, como vocês estão falando, entrando no mercado, trazendo coisas novas. Por quê? Porque eu quero isso, eu quero que esse mercado ele fique muito acessível a todas as pessoas. Muitas pessoas ainda nunca entraram, nunca viram, nunca tocaram num sex toy. Então, eu acho que acredito que quanto mais pessoas vendendo, mais as pessoas conhecem isso, o mercado vai girando, independente de quem, de qual marca esteja comprando, né? Então, acho que falta também um pouquinho da união do mercado para a gente conseguir fazer uma diferença maior, porque às vezes uma pessoa não consegue fazer algo sozinha, mas juntando aí 30 empresas do mercado, por que não a gente não conseguir fazer um barulho, um boom? Isso lá fora é um movimento que vem acontecendo, né, com essas sex techs. Eu acho que aqui no Brasil ainda é muito novo, assim, as empresas se enxergarem, né, dentro desse mercado de tecnologia, né, de startups e tudo mais, mas lá fora eu acho que já tem um pouco mais dessa consciência, assim. Existe um networking ali entre, né, principalmente falo as empreendedoras, porque é um movimento muito liderado hoje por mulher, não que seja limitado a isso, mas a gente já começa a ver, principalmente, e não só nesse tema, né? Eu acho que em outros temas também relacionados à questão da publicidade, né, desses produtos, a comunicação. Então, é o maior mercado, um dos maiores mercados aí de todos os tempos, né? E se a gente pensar só a Amazon, que é um grande player, a participação da Amazon ainda em si é muito pequena. Então, tem espaço para todo mundo. E eu acho que, sem dúvida, promover, né, essa união para que a gente consiga fazer com que algumas bandeiras elas sejam de certa forma promovidas, né, que a gente consiga ter espaço na mídia para falar sobre esse assunto é super importante, né? Então assim a gente vem tentando fazer isso aqui internamente, fazendo algumas reuniões internas, né, com algumas empreendedoras, quem está aqui também trabalhando nesse movimento, mas é fundamental isso que a Stephanie falou. Eu acho que a gente tem que pegar esse exemplo do que está acontecendo lá fora, né? E eu acho que reproduzir aqui. E aí eu acho que é onde entra o papel do ecossistema de inovação também para suportar isso. Porque da mesma forma que hoje, né, a gente tem comunidades, hubs, né, por exemplo, que a gente tem, né, as empresas ali, né, de tecnologia que são as Martech, Legal Tech, Health Tech, eu acho que chegou a hora também da gente ter esse espaço, trazer essa legitimidade aqui, né, para as Sex Techs e as Femtechs, que são hoje empresas que, de alguma maneira, né, enfim, estão dentro desse mercado. Né? Então, quanto mais a gente começar essa discussão, mais apoio a gente tiver, né, desses parceiros do ecossistema, eu acho que mais fácil a gente consegue avançar com temas que são tão importantes e tabus ainda para a evolução aí desse setor. Com certeza. Bom, agora eu vou entrar na pandemia. Não, mas eu acho que o que eu mais queria saber, assim, obviamente, era esperado, assim, o aumento da venda de sex toys, cosméticos, porque, enfim, isolamento social, todo mundo trancado em casa, nem por isso que as pessoas deixaram de querer sentir prazer, né? Mas eu queria saber o que vocês sentiram de impacto, seja na mudança de comportamento do consumidor ou até no próprio mercado que a pandemia causou. Qual foi o grande choque, assim, se houve assim, algum que vocês sentiram? Eu acho que teve vários, mas eu acho que, sem dúvida, a pandemia, acho que ela fez as pessoas ressignificarem, né, a sua intimidade, dadas as limitações aí sociais.
A gente vê isso através dos números, né, do mercado. Então, você pega aí, por exemplo, um Pornhub da vida, né, a pornografia, principalmente nos meses ali de março e quando a gente teve uma segunda onda, né, a gente teve picos ali, né, de acessos, né, as pessoas passando mais tempo. Então, as pessoas elas começaram realmente a buscar alternativas, né, de como que elas poderiam se distrair, como é que elas poderiam desestressar. Então, eu acho que houve esse movimento ele já vinha acontecendo, mas sem dúvida a pandemia ela deu um boost, né? Ela fomentou para que as pessoas realmente elas se interessassem, né, a saber mais, a pesquisar mais. Então, a venda de vibradores aí, sem dúvida, disparou, né? Todos esses aplicativos que hoje, principalmente lá fora, de alguma maneira funcionam como sex coach, que ajudam as pessoas, né, a entenderem mais sobre a sua sexualidade. A gente vê um pico de downloads em tempo de uso. Os próprios aplicativos de relacionamento também, né, eu acho que todos eles reportaram que as pessoas passaram, né, a ficar mais tempo ali interagindo, passaram a usar vídeos, coisas que antes não era tão comum, né, por exemplo, antes de você encontrar a pessoa fisicamente. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe, sem dúvida, ela acelerou, né, esse processo aí de redescoberta, eu acho, da sexualidade, né, por muitas pessoas ali. Além do uso desses aplicativos, acho que a Lídia já tinha até comentado antes, né, toda a parte dos teledildonics, né, os sex toys remotos, isso daí também né, aumentou bastante a venda, justamente porque as pessoas estão nesse período de isolamento. Então, a tecnologia ela tem ajudado, né, nesse momento, também os aplicativos, como a Lídia tratou, tudo isso daí aumentou muito o uso e as pessoas estão, inclusive, utilizando de maneiras diferentes, né, meio que hackeando os próprios usos e utilizando para, inclusive, fazer outras coisas a partir daquele do que é feito exatamente. Então, eu acho que isso daí é muito legal. A pandemia ela deu essa acelerada mesmo e as pessoas estão mais preocupadas em como que elas podem, né, se divertir, se desestressar nesse momento que está sendo tão difícil para todo mundo, né? Totalmente, concordo com as duas, acho que foi muito isso. A gente teve duas perspectivas diferentes aqui. A gente teve a perspectiva como empresa e a perspectiva como um consumidor, assim, de escutar os nossos consumidores. Então, a primeira foi em questão da empresa, que teve um impacto muito grande no nosso mercado. Por quê? Nosso forte sempre foi loja física. Então, por conta da pandemia, o que aconteceu? Vários clientes no primeiro mês falaram: meu Deus, e agora? Eu tô com a loja fechada, não tenho como vender, meu e-commerce não funciona e não tenho o que fazer. Então, muitas pessoas correram atrás desse e-commerce. Então, coisa que a gente iria crescer em, sei lá, 6 anos, a gente cresceu em 1. Porque a maioria dos meus clientes agora, eles trabalham na internet também. Então, o primeiro mês foi uma questão de adaptação, até que nossas vendas no primeiro mês caíram, porque acho que por conta disso, das pessoas não terem o e-commerce, não saberem vender no e-commerce. Então, acho que as pessoas começaram a se profissionalizar nessa parte de venda online. E aí, depois, nos outros meses, isso começou a normalizar, justamente porque começou a abrir de novo, ou as pessoas estavam com site. Então, acho que para o nosso mercado foi muito bom, porque fez com que as pessoas abrissem os olhos e ver que a venda não é só na loja, a venda não é só o contato cara a cara. Os hábitos de consumo estão mudando, as pessoas gostam de comprar mais online. Pela primeira vez na história, a China bateu o recorde de vendas online. A venda online ultrapassou a venda no ponto de venda. Então, assim, a gente tem que enxergar isso. Se está acontecendo isso lá, um dia vai acontecer aqui também. E o mais bacana, alguns dados que a gente teve, muitas pessoas entraram no sex shop também por conta do uso da máscara. Então, automaticamente, algumas pessoas começaram a entrar nos sex shops porque elas estavam usando máscaras, as pessoas não iam reconhecer elas e elas tinham menos vergonha de estar nesse ambiente. Lógico, isso é algo que vai mudar, está mudando, mas infelizmente ainda tem pessoas que têm muito tabu de entrar nesses lugares. E a gente pôde perceber também que a gente começou a atingir públicos que antes a gente jamais ia atingir, porque eram aquelas pessoas que falavam: jamais eu vou utilizar,
não quero, eu não preciso, só que aí se viu sozinha, sem um companheiro ou uma companheira, se viu à distância, então teve que achar meios de suprir essa necessidade. Pessoas começaram a conhecer o alto prazer, então não tem uma parceria ali, vou ter que me satisfazer, mas nossa, eu não sei nem tocar o meu clitóris, como que eu vou fazer isso? Aí segue essa parte dos aplicativos que ensinam, e-books, diversas redes sociais que estão focadas nisso. Então eu acredito que essa pandemia, lógico, tem todo o lado péssimo, né, que aconteceu dela, mas eu acredito que para essa evolução sexual ela tenha mudado muito. Eu acredito que as pessoas estão se tocando mais, estão conhecendo o próprio corpo e estão mais abertas ao prazer, estão mais abertas em comprar um sex toy, um cosmético, justamente porque viram essa necessidade e perceberam que aquilo não é uma competição. Aquilo lá simplesmente vai deixar o seu prazer mais intensificado, você vai conhecer mais o seu corpo, e isso é só benefício. Sexo não tem que estar relacionado à vulgaridade, nem nada disso. Sexo é saúde, sexo é bem-estar, sexo é autoconhecimento. Então, acho que essas foram as principais mudanças que a gente sentiu assim no mercado. Só uma característica que eu acho que também chama a atenção, né, em decorrência dessa pandemia, eu acho que é a questão da experimentação, né? Então, assim, as pessoas, elas estando em casa, na privacidade, no conforto e na segurança, elas se dão, né, a oportunidade, talvez, de fazer coisas que em condições normais, de temperatura e pressão, talvez elas não arriscariam, né? Elas não fariam. Então, né, desde essas, um exemplo, né, orgias virtuais que a gente viu que começou a acontecer, né, acessar plataformas diferentes ali que você pode entrar anonimamente. Então, eu acho que despertou essa curiosidade, né, seja, por exemplo, um curso, né, de, massagem tântrica que até então talvez você só tivesse disponível fisicamente lá, né, e aí muitas pessoas não iriam, né, e aí agora, eventualmente, você consegue encontrar esse tipo, né, de conteúdo hoje já online. Pelo menos as pessoas... Óbvio, talvez não vai ser a mesma experiência ali do físico, mas é um primeiro passo, né, para a pessoa saber exatamente do que se trata, né, quais são os benefícios que aquilo ali pode trazer, para quem sabe no futuro, né, ela começa a ter uma relação diferente e sim ter uma experiência, física ali diferente. Então, eu acho que nesse quesito foi muito beneficial, né, benéfico, na verdade, porque as pessoas, elas se permitiram experimentar mais, né? E eu acho que a quantidade de produtos e serviços que passaram a ser oferecidos também foi maior, né? Porque as empresas justamente elas tiveram que se adaptar. Com certeza. Acho que todas, né? Todas tiveram que se adaptar a esse novo momento, tanto em questão de entrega de produto, a gente teve que ser muito mais rápido. Então, acredito que a gente melhorou o processo interno também para conseguir ter uma entrega, algo mais efetivo, sabe? Então, acredito que, no geral, foi um crescimento bom, assim, para a gente. Eu vou voltar um pouquinho, assim, acho que também toca um pouquinho na questão da pandemia, mas eu vou voltar um pouquinho para a parte de tecnologia. Porque eu acho que se fala muito numa questão de uma dificuldade de fomento à pesquisa aqui no Brasil, especialmente de novas tecnologias, né? E como é algo que impacta vocês diretamente, né? Pelo menos assim, o que está sendo feito, o que está sendo descoberto aqui, essa falta de fomento, assim, de investimento na ciência, em novas tecnologias aqui no Brasil, é uma coisa negativa para vocês? Assim, vocês sentem falta disso, de ter uma mais pesquisa aqui no país e tal? Com certeza, isso dificulta, né? Dificulta principalmente de encontrar parceiros e pessoas que queiram compartilhar e desenvolver junto, né? Acho que essa é uma das grandes dificuldades. Eu acho que, além de toda a parte da pesquisa e que, enfim, a gente precisa, quando a gente fala aqui de sexualidade, continua sendo um tabu, então a gente precisa encontrar meios para fazer isso, né? Então, como a gente acabou desenvolvendo muita coisa relacionada à sexualidade, mas que, a princípio, inclusive para a gente conseguir utilizar laboratórios e ter acesso a certas coisas, a gente fala, não, a gente está desenvolvendo próteses sensíveis. Então, sempre utilizando alguns meios para conseguir, inclusive, fomento para pesquisa.
Acho que o Brasil, esse que é o grande problema, né? A gente não desenvolve tecnologia, a gente só importa tecnologia, e isso acontece também né, no mercado de sex toys. Então, tem pouca gente desenvolvendo coisas relacionadas à tecnologia que estão nessa fronteira. Acho que outra coisa que também dificulta bastante aqui no Brasil, justamente por a gente só ser consumidor e não desenvolver, qualquer componente eletrônico que a gente precisa, isso daí vem tudo da China, né? Acho que isso em todos os países, mas eu acho que o que diferencia a gente de outros países é que as nossas taxas de importação também são muito complicadas, né? Com dólar alto. Então, isso também acaba dificultando bastante o desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente, além de ter que encontrar caminhos outros para esse desenvolvimento, tudo acaba sendo muito caro, e isso acaba desestimulando também o mercado a utilizar. A gente vai utilizando um pouco mais do que a gente já conhece e que a gente sabe que é mais barato. Então, a gente continua ainda muito na parte da eletrônica. A parte digital ela acaba pecando um pouco justamente por isso, né? Porque acaba sendo muito caro desenvolver hardware no Brasil. A gente vê isso também no próprio ecossistema das startups, né? A gente vê muito mais startups desenvolvendo software do que hardware, justamente por essa dificuldade que o Brasil coloca de taxas de importação e dificuldades mesmo para importar. E isso, com certeza, dificulta muito o desenvolvimento aqui dentro. Sem dúvida. Eu acho que além da gente não ter essa cultura, né, de desenvolver aí tecnologias em hardware, eu acho que tem algumas oportunidades aí, né? Hoje eu acho que quando a gente pensa na comunidade que vem trabalhando essa questão da sexualidade, aí eu acho que ela cresceu bastante nos últimos anos. Quando a gente olha para o ecossistema de inovação, a gente também começa a ver as nossas startups aí em vários setores, principalmente financeiro, virando unicórnio. Mas eu acho que ainda falta a gente criar essa conexão, né? Essa ponte aí entre essa comunidade hoje da sexualidade que está próxima, que conhece as dores, né, que a gente tem aí dos nossos consumidores, junto com esse ecossistema que muitas vezes é onde tem esses recursos, onde tem essas capabilities que pode agregar, né, no desenvolvimento dessas novas soluções. Então, eu acho que esse é um ponto importante aí que eu acho que a gente tem que cada vez mais aproximar esses universos. E um outro também que é uma batalha que a gente, né, precisa cada vez mais lutar é a questão de funding, né, do capital, porque não só para o desenvolvimento da tecnologia em si, mas para financiar as empresas como um todo também. Então, ainda tem muito estigma, né, tem muito preconceito, porque negócios na área de sexualidade, né, eles são considerados, né, como categoria de vice. Então, entra no que é pornografia, né, do que é o CBD, enfim. Então, são muitas vezes os fundos de investimento, eles têm uma série de restrições para investir, né, nesse tipo de negócio. Então, é importante também que a gente comece, né, a educar, né, cada vez mais esse ecossistema para enxergar essas oportunidades. Eu acho que ampliar o discurso do bem-estar, porque aí a gente consegue se inserir, né, cada vez mais, né, em outros espaços, aí, ocupar outros espaços, porque realmente é uma jornada. Tem muito preconceito, boa parte, né, de quem faz parte desses boards aí, né, de investimento são homens, então muitas vezes quando você vem com uma solução, né, que vai resolver um problema feminino ou, né, enfim, de uma minoria, difícil para aquela pessoa que está ali entender, ter empatia de enxergar aquela oportunidade. Então, acho que tem esse trabalho que a gente precisa fazer realmente no ecossistema de educação mesmo, né, sobre o que é que a gente está falando para que mais oportunidades surjam, para que mais empresas sejam investidas. Né? E a gente já vê alguns movimentos aí, alguns fundos, né, sendo liderados por mulheres, focados em investir em negócios, né, fomentados por mulheres aí, fazendo plataformas de crowdsourcing, de financiamento coletivo, né, para viabilizar essas soluções, mas ainda é um primeiro passinho, né? A gente ainda tem muito mais que a gente poderia, né, tá fazendo, e é uma jornada realmente aí a ser percorrida. Com certeza, só concordo com as meninas e acredito realmente nisso que a Lídia falou. Eu acredito que quanto mais pessoas falando sobre o nosso mercado, quanto mais marcas entrarem nessas marcas maiores, eu acho muito importante, como agora a gente vê na Amaro, que tem a parte de sexual wellness.
Então, a gente estando nessas plataformas maiores, eu acredito que as pessoas viram um pouco os olhos para o nosso mercado e começam a enxergar que realmente é algo muito grande, sabe? E que as pessoas que realmente terem a coragem de investir, entrar realmente nesse mercado, vão ser pioneiras, sabe? Vão estar realmente fazendo um diferencial muito grande e que realmente é um mercado que traz muito retorno. Eu vou partir para as duas últimas perguntas que eu tenho. Aí, assim, se vocês sentirem que faltou alguma coisa para perguntar, se vocês gostariam de abordar outra coisa, a gente tem um pouquinho de tempo, a gente tem tempo ainda, então podem dar sugestões também. Tem uma coisa que eu sempre me pego pensando, é que desde o começo da pandemia, eu acho que somado com o aumento de vendas de sex toys e o distanciamento social, muito se falou do fim do sexo com contato, né? Do fim do sexo que a gente conhece. Eu admito que eu tenho um pouco de dificuldade de concordar assim, que o sex toy pode estar contribuindo para algum tipo de fim do contato entre pessoas. O que vocês acham disso? Não sei se é loucura também que eu estou perguntando, mas eu senti um pouquinho esse, vai acabar tudo que a gente conhece. Eu acho que isso é um pouco extremo, sabe? Eu acredito que as pessoas possam estar com uma experiência diferenciada, ou seja, agora eu conheço muito mais o meu corpo do que antes. E pode ser que ela já não aceite mais comportamentos que antes ela poderia aceitar. Então, por exemplo, no caso da relação entre o homem e a mulher, que muitas mulheres reclamam que o homem não faz o sexo oral. Eu acredito que depois de uma experiência que ela sabe o quanto ela pode sentir de prazer ali com um estímulo no clitóris, ela não vai mais aceitar um homem que não faça um sexo oral. Então, eu acredito que isso vai mudar um pouco, que não acho que vai se extinguir, acho que realmente sim, vai aumentar o consumo, as pessoas vão ver realmente que o sex toy ele é muito benéfico, mas eu acredito que as pessoas não vão tolerar certas atitudes que hoje existem em relação, seja homem mulher, mulher com mulher, homem com homem, independente de qualquer tipo de relação. Mas dei o exemplo mais do homem e da mulher justamente porque tem muito essa queixa. Vejo pelas minhas amigas, elas saem com uma pessoa nova, elas falam, poxa, eu tenho que fazer um sexo oral e a pessoa não faz. Por quê? Isso não é justo, entendeu? Então, acho que isso vai mudar muito. As pessoas não vão mais aceitar aquele sexo que a gente sai e fala, nossa, foi mais ou menos, sabe? Ela vai querer realmente que aquilo, a experiência que ela tem em casa, ou ele tem em casa sozinho, ela vai querer que isso passe para o sexo também. Eu acho que a tecnologia ela vem para tornar talvez a gente mais exigente, né, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta, porque a partir do momento que você, enfim, você passa a ter uma referência, né, de prazer, né, de como você eventualmente, né, atingir, enfim, mais orgasmos, né, você conhecer melhor seu corpo através, né, desses dispositivos e tudo mais. Eu não acho que você vai deixar não vai haver uma substituição, né? Mas eu acho que você passa, sem dúvida, a se tornar um pouco mais seletivo, né? Então, assim, eu acho que tem muitas mulheres, aí a gente viu, saiu acho que por diversas vezes na mídia, até celebridades, né, comentando isso, se antes, eventualmente, né, uma mulher ela poderia estar se sujeitando ali a ter uma relação, né, meia boca, digamos assim, né, para poder, enfim, ter algum prazer, talvez ela não precise mais, se ela souber que sozinha ela consegue, de alguma maneira, né, chegar nisso. E não que a tecnologia, ela seja, acho que é importante falar isso também, assim, né, um sex toy, ele não vai te empoderar, né? Você não precisa necessariamente de nenhum, né, objeto, de nenhuma tecnologia para sentir prazer para nada. Né? Então, é só mais um complemento, é uma coisa que pode te ajudar. E como a gente usa a tecnologia em diversas outras frentes da nossa vida, por que não também trazer isso para a nossa intimidade? Né? Então, acho que é bem importante a gente ressaltar isso. E, claro, tudo que é em excesso também pode ser ruim. Né? Então, assim, vibrador em excesso, não é que ele vai fazer mal, mas eventualmente também pode ser um atalho ali que você acha que você
pode, né, se você não se cuidar ali, não prestar atenção, tornar um processo um pouco mecânico, né, automático. Então, mas isso é para tudo na nossa vida. Então, acho que a gente tem assim, essa relação com a tecnologia, né, quando a gente passa a trazer ela para cada vez mais dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina. Isso vale para o tempo que a gente fica no celular, né, isso vale para os serviços que a gente pede, que a gente não tem mais paciência de esperar muito tempo. Então, assim, a gente vai se tornando realmente mais exigente com tudo, mas eu acho que não deixa, a gente não vai substituir as relações, a gente precisa de calor humano, eu acho, né? A gente precisa de conexão. E eu acho que, por outro lado, também a tecnologia veio para fazer a gente valorizar isso aí, né? Valorizar as nossas relações, as relações que são verdadeiras, as relações que são profundas. Então, eu acho que passa a ser um complemento ali que a gente tem. Não, com certeza, assim, como as duas disseram, é um complemento. Acho que o que acontece na tecnologia é que sempre uma novidade acaba chamando super atenção e as pessoas acabam se empolgando bastante, e aí que vem essas histórias de que pode substituir ou não. Com certeza, a tecnologia ela vem para melhorar o conhecimento do nosso corpo, a mostrar outras formas de contato, inclusive, outras formas de sentir prazer, mas com certeza não vai substituir os seres humanos, né? Eu acho que isso é uma coisa de novidade, muita gente acabou ficando sozinha e se empolgando, né, com essas novas possibilidades e tecnologias, com o que tem experimentado, mas com certeza, assim, não vai substituir, né? O contato humano é essencial. E também, por que não, né? A gente ter aí outras formas de ter esse contato humano por meio da tecnologia, né? Utilizando a tecnologia como ferramenta e como dispositivo para, inclusive, melhorar o nosso contato com outros seres humanos. Então, acho que vai mais por aí do que uma mera substituição, né? Agora, de verdade, as duas últimas perguntas que eu tenho, porque me veio na cabeça uma coisa que eu acho bem interessante, é como que vocês conseguem conversar com as pessoas e explicar para elas ou educá-las que investir num gadget, num brinquedo sexual é tão importante quanto o investimento que você vai fazer num laptop, num smartphone bom. Eu acho que muitas vezes quando eu escuto as pessoas falando por que elas não querem comprar um sex toy, porque eu acho muito caro. Mas eu acho que tem uma questão por trás, né, daquilo. Tem pesquisa, tem um bom material, tem uma boa procedência. Acho que é mais essa questão de educação do consumidor ou das pessoas que podem vir a se interessar por isso que eu queria saber. Quer que eu comece, gente? Eu falo. A gente tenta, como eu disse, a gente cria muitos e-books explicando o porquê você deve utilizar um vibrador, qual o melhor tipo de vibrador, assim, porque o que a gente sente é que as pessoas sentem falta da informação. Então, elas chegam, por exemplo, vou dar o exemplo do sex shop, chegam no sex shop e elas falam, eu quero um brinquedinho. Tá, mas qual a sua necessidade? Você quer ter um prazer clitoriano? Você quer ter um prazer com penetração? Eu acho que falta um pouquinho da informação para ela entender aquilo que ela quer mesmo. E aí o valor, quando a pessoa acha que toca, vê um brinquedo, vê os benefícios, você consegue explicar realmente o benefício que aquele produto vai trazer, eu acho que o preço ele acaba ficando secundário. Lógico, existem produtos que são muito caros, que aí tem que ser uma... Acho que as pessoas compram mais pela marca em si do que pelo produto. Mas eu acredito que você mostrando, você ensinando, mostrando os benefícios, explicando qual a diferença entre eles, porque as pessoas realmente não entendem. Às vezes elas compram um brinquedo porque acham bonito, mas quando elas vão ver, a anatomia dele é feita totalmente para o anal, e não era isso que ela queria. Então, acredito que você mostrando tudo isso para a pessoa, fica muito mais fácil você conciliar o preço. Você focar no benefício, focar no modo de usar, focar para que é aquele vibrador, para que ele vai funcionar esse acessório, o vibrador. E aí é um tiro mais certeiro para a pessoa também receber aquele produto e falar, nossa, era exatamente isso que eu queria. E não chegar e falar, nossa, não era isso, ou não tá bacana. Então, acho que é mais a questão da informação e do autoconhecimento, mostrar realmente como é que usa, explicar certinho todas as funcionalidades desse produto.
Acho que cada vez mais estão surgindo plataformas, perfis em redes sociais que estão compartilhando uma série de conhecimentos online e as pessoas estão realmente querendo saber mais do próprio corpo, né? Acho que, como a Lídia falou, a pandemia fez com que as pessoas se preocupassem muito mais com a origem das coisas. E a mesma coisa com o próprio funcionamento do corpo, né? As pessoas têm se interessado mais pela questão da saúde, pela questão da ciência, até porque a pandemia trouxe isso, né? As pessoas elas precisam se informar. Então, eu acho que tem se entendido cada vez mais que isso é um investimento, né? Tanto na nossa saúde física quanto na saúde mental. E as pessoas estão mais dispostas também a investir nesse conhecimento, né? Assim como teve os booms dos cursos online, acho que também teve o boom dessa procura do conhecimento pela ciência, pelo funcionamento do corpo, pela saúde. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar e as pessoas estão cada vez mais interessadas nessa busca mesmo. Não concordo também com tudo que foi dito até aqui. Eu acho que a barreira no primeiro momento é menos sobre preço, né, e mais sobre realmente o estigma, né, como eu vou introduzir, imagina pessoas que estão casadas há muito tempo, né, eu tenho várias amigas que falam assim, mas como é que do dia para a noite eu vou chegar e trazer um vibrador para dentro da minha relação? Então, como que você estabelece essa conversa, às vezes, com o teu parceiro, porque tem muitos homens que encaram aquilo ali ainda como uma concorrência, como se ele não tivesse bastando, como se a relação não tivesse boa. Então, eu acho que esse tipo de conversa, né, a depender da audiência que a gente precisa cada vez mais ter, para como que a gente desperta, né, esse interesse, né, e essa coragem para que realmente essas mulheres tragam isso. E para aquelas que eventualmente estão sozinhas, né, eu acho que, novamente, também tem às vezes a vergonha de não saber por onde começar, como a Stephanie falou, eu não sei o que eu não sei, né, então, assim, eu geralmente costumo orientar e indicar para as minhas amigas, olha, começa com um bulletzinho, né, que às vezes geralmente é mais barato, é menor, e depois você vai, né, experimentando outros formatos. E aí, quando você pensa no valor em si, eu acho que um argumento geralmente que é fácil, olha, às vezes é um jantar, né, que você está economizando, né, uma saída que você está economizando, e o prazer que isso aqui vai te dar, né, é muito maior, né, vai servir aí por muitos jantares, né, por muitas festas. Então, eu acho que eu enxergo sendo menos a questão financeira e mais, às vezes, o estigma ali, o preconceito que tem, né, e a falta de informação realmente para comprar. A gente sente também muito assim, conversando com o pessoal das lojas e tudo mais, a gente sente que ainda tem muito nessa questão do casal heterossexual, quando a mulher chega no sex shop para comprar um produto, ela tem muito medo do que o marido vai achar daquilo. Então, geralmente, elas optam por comprar brinquedos que não tenham um formato fálico, para não causar aquela competição que o homem enxerga quando a pessoa chega com um pênis em formato fálico mesmo. Então, acho que isso está mudando também, né? Antes a mulher chegava muito e perguntava, quero algum produto para agradar o meu marido. Agora não, é muito bacana ver a mulher querendo o seu autoconhecimento, o seu autoprazer. Isso está mudando demais, isso é muito legal de ver. Bom, gente, eu vou partir para a última pergunta e eu vou aproveitar e já costurar para quando vocês responderem, vocês podem, enfim, falar mais do trabalho de vocês, onde as pessoas podem encontrar, porque eu acho que é uma boa pergunta. O que vocês estão mais ansiosas para daqui para os próximos 10 anos do Sex Toys, do mercado? Quais são as expectativas? Eu acho que é isso assim que eu gostaria de saber. Eu acho que ver cada vez mais pessoas engajadas no nosso mercado e sem esse preconceito de achar que brinquedos, cosméticos são uma competição. Enxergar realmente que a gente pode fazer um mercado diferente, que as pessoas têm que ter um autoconhecimento, que as pessoas devem experimentar esses produtos e ter pessoas que realmente são informadas sobre o assunto. Então, não é só simplesmente comprar um produto, saber um pouquinho sobre a sua própria sexualidade, saber um pouquinho sobre os seus pontos de prazer, conhecer o próprio corpo, entender um pouquinho mais. Então, a gente levar muita informação para essas pessoas que estão entrando no mercado. E, além disso, acho que um sonho, assim, que a gente tem, não sei vocês, mas no meu caso, é começar a ver realmente os nossos produtos em lugares
grandes, fortes, então vê nossos produtos em farmácia, porque lá fora o vibrador ele já é vendido em farmácia. Para quê? Ele é vendido em farmácia para você estimular o seio quando você está grávida, para não sentir dor por conta do leite que está no seio. Então, ele não está sendo vendido com a conotação sexual. Então, por isso que a gente tem que ver que o vibrador, essas coisas vão sendo englobadas, só que de uma maneira de saúde mesmo. E é isso que eu espero ver num futuro. Quero ver os cosméticos, quero ver os brinquedos serem vendidos em farmácias, em supermercados, que isso seja mais acessível ao público, que as pessoas vejam que isso é natural. A minha visão, eu costumo falar, né, que a sexualidade, eu acho que ela é a próxima fronteira, né, do desenvolvimento pessoal. Acho que a gente já investiu na nossa saúde física, na nossa saúde mental, emocional, espiritual. E eu acho que agora chegou o momento da gente descobrir, né, redescobrir, na verdade, a nossa sexualidade. Então, assim, o que eu desejo, né, e o que eu sonho é que cada vez mais a gente naturalize essas conversas, né, que falar sobre educação sexual não é só uma coisa para adolescente, ninguém teve acesso, né, a esse conhecimento. Então, é super importante que essa comunicação, né, esses assuntos, eles não sejam hoje que a gente consiga ter o mesmo alcance, né, com essas pautas, como a gente tem para qualquer outra coisa. Né, qualquer outro assunto que a gente trata, por exemplo, nas redes sociais. Né? Então, a gente precisa divulgar isso para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas acessem a esses produtos, para que mais pessoas pensem em novas soluções, em novas tecnologias. Então, assim, como é que a gente cria, né, essas pontes para que cada vez mais a tecnologia ela seja usada, né, em prol de atender reais necessidades, né, de pessoas, como eu falei no começo, que por muito tempo tiveram, né, suas questões sexuais preteridas. Então, como é que a gente empodera essas pessoas, né? A gente traz recursos, né, seja financeiros, sejam, enfim, né, técnicos, como é que a gente envolve profissionais, né, da área de saúde, a gente aproxima para que a gente realmente mude esse cenário e para que a gente amplie esse discurso, que o bem-estar sexual ele passe a ser tão importante, né, quanto o bem-estar físico, o bem-estar emocional e o bem-estar, enfim, qualquer outra dimensão, né, que exista do bem-estar. Com certeza, para o futuro próximo, além de tudo isso, ver também educação sexual aí nas escolas, que as pessoas elas não precisam mais ter que ir assistir uma pornografia para conseguir entender como que as coisas funcionam. Acho que é realmente naturalizar, né? Tirar todo esse tabu que tem em cima do sexo, da sexualidade, né? E ver cada vez mais as pessoas buscando esse conhecimento, né, do próprio corpo e do próprio prazer, e entendendo o quanto que isso é importante, né? Tão importante quanto outras buscas. Acho que também ver as pessoas não tendo mais esse medo de experimentar coisas novas, né? Principalmente tecnologia, e ver isso introduzindo, né? Introduzido no nosso dia a dia, como uma coisa comum, né? Que faz parte. E com certeza, assim, para o Brasil, que a gente consiga desenvolver, né, cada vez mais tecnologia, sem medo. A gente sabe que tecnologia é poder, então é sempre muito importante a gente estar atento e não só consumir tecnologia, mas eu espero ver, assim, em breve as pessoas realmente desenvolvendo para essa área, né, de sexo, sexualidade e bem-estar sexual. Então acho que é isso, né, que a gente espera. Pessoal, pode falar aí para quem está assistindo como, enfim, como encontrar vocês na internet, nas redes sociais, e aí a gente encerra. Vou começar, então. Vamos lá. Que primeiro eu queria agradecer às meninas, fiquei muito feliz com esse bate-papo, acho que foi muito enriquecedor, é muito bom quando a gente consegue unir várias pessoas com pensamentos diferentes, que tenham a agregar no nosso conhecimento, então isso é muito bacana, queria agradecer primeiramente essa oportunidade. E quem quiser seguir a INT é @INTT Cosméticos. Para quem também está entrando nesse mercado, não sabe fazer um marketing, tem dúvidas de como fazer um marketing, porque querendo ou não,
é um pouco diferente para o nosso mercado, a gente não consegue patrocinar muita coisa, então eu tenho um Instagram também que chama Marqueteira do Mercado, que eu ajudo os nossos clientes, nossas consultoras, a realmente alavancarem as vendas por meio da internet. E quem quiser seguir no pessoal é o @Ste, S-T-E, de novo, P-U-C-C-I, quem quiser seguir. Então, muito obrigada, gente. Bom, também adorei participar aqui desse bate-papo. Obrigada aí pelo convite. Quem quiser saber mais aí, não só sobre vibradores, mas sobre outras tecnologias também aí que estão disponíveis no mercado e como isso vem, né, influenciando o nosso dia a dia, é só seguir lá, né, o perfil no Instagram do Tech4Sex, é Tech4Sex. Em breve a gente vai estar lançando o site aí também com um e-book, falando um pouco mais desse movimento aí das sex techs, né, que são essas empresas que estão surgindo para endereçar, né, essas necessidades sexuais. Então é só seguir lá e ficar por dentro. Bom, para quem quiser, tem um grupo no Facebook que é o Tecnoporn, que foi onde tudo começou, assim, para mim, lá em 2013. Ele ainda continua ativo. Tem o meu perfil pessoal, né, no Instagram, que é o @DIGWU, Digvu. E espero ficar em contato aí. Agradeço muito pela conversa. Foi muito bom estar com vocês. Gente, muito obrigada também pela participação de vocês, foi muito legal. E lembrando a quem está assistindo, as perguntas podem escrever no comentário, que depois a Mayumi Sato vai fazer uma live para falar, para, enfim, responder todas essas dúvidas. Um abração aí para todo mundo.